E aí, galera do primeiro ano? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos a mais uma videoaula de Química aqui do setor B. Vamos continuar então a nossa sequência falando sobre as substâncias, as propriedades das substâncias moleculares. A gente já falou sobre geometria, falamos sobre polaridade, falamos sobre as interações intermoleculares. E hoje vamos dar uma olhada na relação entre o tipo de interação intermolecular que essas substâncias fazem e a solubilidade. Então, Vamos dar uma olhada nisso. São as aulas 26 e 27. Estamos começando agora a apostila número 3, certo? Então vamos lá. Então primeiro, vamos pegar duas misturas comuns aqui que a gente vê no nosso dia a dia o tempo todo. Temos aqui uma mistura de água e álcool, que é, por exemplo, uma mistura que está presente no álcool que a gente usa para limpeza mesmo, né? O álcool comum, também chamado de etanol, ele não é vendido na sua forma pura. Então, sempre que a gente compra um álcool para limpeza, ele é um álcool hidratado, ou seja, ele é uma mistura, na verdade, de água e álcool, né? Agora, com essa questão do coronavírus, se falou muito sobre o álcool 70, né? O que é o álcool 70? Um álcool que tem 70% de álcool e 30% de água. Mas quando a gente vai comprar álcool de limpeza ou para outros fins, eles têm outras porcentagens. Mas o importante para a gente é, sempre que a gente tem uma mistura de água e álcool, ela tem essa aparência aqui, né? A gente não consegue ver onde está a água, onde está o álcool. Diferente de quando a gente faz uma mistura de água e óleo, por exemplo, né? Todo mundo aqui já viu essa mistura. Se a gente faz uma mistura de água e óleo, a gente vai ter aqui duas fases bem definidas, né? Água e óleo não se misturam. Agora, o que é diferente, então, quando a gente compara a água e o álcool e a água e o óleo? Por que essas misturas são tão diferentes? Quando a gente classifica essas misturas, a gente classifica a mistura de água e álcool como uma mistura homogênea, ou seja, a gente visualmente não consegue perceber onde está a água e onde está o álcool. Não existem duas fases, na verdade elas se misturam completamente, a gente só consegue ver uma fase. Já a água e óleo é uma mistura heterogênea, ou seja, a gente visualmente consegue perceber a existência de duas fases, ou duas ou mais fases, né? Nesse caso, tem duas. Aqui em cima o óleo, embaixo a água. Agora, por que então existe esse comportamento diferente? Quando a gente compara o álcool e o óleo, o que será que tem diferente na estrutura dessas substâncias que faz com que elas se comportem de maneira diferente ao misturar com a água? Então, já vamos direto para a regrinha. Então, aqui existe uma regra de solubilidade, né? Como toda regra, existem exceções, é claro. Mas a regra é aqui. Substâncias polares tendem a se dissolver em substâncias polares. Ok? E substâncias apolares tendem a se dissolver em substâncias apolares. Então, por essa regrinha, o que a gente tem aqui, semelhante dissolve semelhante. Então, quando a gente pensa nos solventes, né? Então, se a gente está pensando numa coisa ser dissolvida, a gente está pensando primeiro num solvente. Quem que é o solvente? Normalmente, é uma substância que está no estado líquido, onde você vai dissolver alguma outra coisa. Então, quando a gente fala de solventes que são polares, a gente está falando principalmente da água. Tá? Então, a água ela é o principal solvente que existe, ela é a substância mais importante, né, do nosso planeta, ou para a existência da vida, entre outras coisas. Né? E a água, vocês já devem ter ouvido isso, ela é também conhecida como solvente universal. Por quê? Porque elas são muitas as coisas, ou pelo menos as coisas principais para a existência da vida e a existência do nosso planeta como nós conhecemos, é devido ao fato de muitas substâncias serem solúveis em água. Né? Então, a água, ela dissolve, por exemplo, ela faz parte das nossas células e tem diversdiversas substâncias que estão dissolvidas nela, ela faz parte do nosso sangue, tem diversas coisas dissolvidas, além de vários usos que a gente faz no dia a dia, da própria água que a gente bebe, ou de sucos, refrigerantes, enfim, né, ou produtos que a gente usa no nosso dia a dia, muitos deles são baseados nesse princípio de que a água é um solvente que dissolve muitas coisas. E a água é um solvente polar, né? A gente já falou sobre a água, é uma molécula polar, tem geometria angular e ela faz interações do tipo ligação de hidrogênio, né? Então ela tem uma interação bastante forte entre suas moléculas. Tá? Então quase sempre que a gente está falando de solventes polares, a gente está falando de água. Quando a gente fala de solventes apolares, a gente, em geral, está falando de solventes orgânicos. Né? Quem são os solventes orgânicos? Orgânicas são as substâncias que têm na sua estrutura baseada em carbono, né? Principalmente átomos de carbono na sua estrutura. Alguns exemplos, a gasolina, o benzeno, a querosene, entre outros. Tá? Então, quando a gente está falando em solventes polares,
em geral a gente está falando de água. Em solventes apolares, normalmente a gente está falando de solventes orgânicos. Agora, quando a gente está falando do soluto, né, aquela substância que vai estar sendo dissolvida pelo solvente, aí pode ser diversas outras substâncias. Tá? É que essas aqui são algumas substâncias que naturalmente a temperatura ambiente que se encontram no estado líquido e por isso são utilizadas como solventes. Ok? Então vamos dar uma olhada de volta ali na nossa mistura. Né? Se a água é um solvente polar, significa o quê? O álcool que se mistura na água formando uma mistura homogênea, quer dizer então que a molécula de álcool também é polar. Então água e álcool são polares, por isso eles se misturam. Então, quando a gente tem duas substâncias polares ou duas substâncias apolares, a gente vai produzir uma mistura heterogênea. Agora, água e óleo, a gente forma uma mistura água e álcool é uma mistura homogênea, né? Quando a gente tem água e óleo, como essa aqui é uma mistura heterogênea, por quê? Se a água ela é polar, o óleo não se mistura na água porque ele é apolar. Então, a gente pode afirmar que a molécula de óleo, né, é uma molécula apolar, porque a molécula de água polar não consegue interagir com ela, ok? Então, está vendo aqui que a gente está falando de polaridade, a gente não está falando do tipo de interação, a gente não está... Nas substâncias polares, não importa se ela é ligação de hidrogênio, se ela é dipolo-dipolo, tá? O que importa é que elas, ambas sendo polares, vai ter uma interação forte e vai formar uma mistura homogênea. Se uma for polar e a outra apolar, não vai ter interação entre as moléculas e elas não vão se misturar e a mistura então vai ser heterogênea. E sempre quando a gente tem uma mistura heterogênea e tem separação de fases, o que indica qual é a fase que vai ficar em cima e qual a fase que vai ficar embaixo é a densidade. Né? Então, a densidade da água é maior do que a densidade do óleo. Por isso que a água é mais densa, fica embaixo, o óleo menos denso fica em cima. Ok? Isso é importante quando a gente quer definir algumas misturas heterogêneas, e nos exercícios aparece isso também, de a gente comparar também as densidades das substâncias que vão fazer parte dessa mistura heterogênea. Ok, gente? Vamos dar uma olhadinha agora, falar um pouquinho mais sobre o álcool. Por quê? Álcool, como a gente viu aqui, ele se dissolve na água. Porém, o álcool ele também se dissolve na gasolina, que é um solvente apolar. Por que será? Né? A gente acabou de falar que substâncias polares se dissolvem em substâncias polares e substâncias polares não se dissolvem em substâncias apolares. Mas aí, logo em seguida, eu já estou contradizendo isso, dizendo que o álcool, que a gente viu como uma substância polar, ele se dissolve na água, mas ele também se dissolve na gasolina. Né? Então, quando a gente está falando de álcool aqui, a gente está falando dessa substância específica que é o etanol. O etanol ele tem essa estrutura aqui. Ele é formado por dois carbonos, onde um carbono está ligado em 3 hidrogênios. Esse carbono está ligado em outro carbono que está ligado em 2 hidrogênios. E esse carbono está ligado em um átomo de oxigênio que está por sua vez ligado num átomo de hidrogênio. O que acontece? Quando a gente pensa na interação dessa molécula do etanol com a água, qual parte dessa molécula interage bem? É justamente esse grupo OH, né, que é um grupo que a gente chama de hidroxila. Por quê? Olha lá, ela é a parte polar dessa molécula e olha só a estrutura, né? Um hidrogênio ligado no oxigênio, é bem parecido com a água. Ou seja, a molécula de água consegue fazer ligação de hidrogênio com a molécula de álcool nessa região aqui. Agora, quando a gente olha isoladamente essa parte da molécula de álcool, a gente vai ver que aqui só tem carbono e hidrogênio. Né? Na outra aula a gente já falou que quando só tem carbono e hidrogênio, essa molécula ela é apolar. Então, na mesma molécula de álcool, a gente pode separar uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Isso explica por que essa molécula interage com a água, através dessa parte polar, e ela também interage com a gasolina, porque essa parte aqui ela é apolar. Ok? Então, a mesma molécula pode ter uma parte polar e uma parte apolar, mesmo sendo uma molécula pequena, como é o caso do etanol. Tá? Agora, a gente chama o etanol comum de álcool, mas na verdade álcoois são uma classe de substâncias orgânicas que são caracterizadas justamente pela presença de um grupo OH. Então, na verdade, existem diversos outros álcoois. Né? Tem o álcool com 2 carbonos, que é o etanol, mas tem álcool com 1 carbono, com 2, com 3, com 4, com 5 e assim por diante. E também tem álcoois que só tem um grupo OH, mas vai ter álcoois que tem 2, 3, 4 grupos OH. Né? Existem diversas substâncias mais complexas do que essa. Então, como que a gente compara a solubilidade dessas outras substâncias em água? Então, se a gente pegar um outro álcool que tem uma cadeia carbônica maior do que a do etanol, ou seja, se eu tiver 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né, um número maior de carbonos, o que vai acontecer? Se eu estou aumentando a parte apolar dessa molécula, quer dizer o quê?
que essa molécula fica menos solúvel em água. Então, quando a gente compara estruturas de diferentes álcoois, quanto maior for a cadeia, menor vai ser a solubilidade em água, porque a quantidade de OH aqui não muda e a gente está aumentando a parte apolar dessa molécula. Agora, quando a gente olha para outras substâncias que possuem mais grupos OH, então se estou comparando substâncias diferentes e uma delas apresenta vários grupos OH e o outro nenhum ou poucos, quer dizer o quê? Quanto mais grupos OH essa molécula tiver, melhor vai ser a interação dela com a água, porque a água interage justamente pela presença dos grupos OH. Tá? Então, quando a gente está comparando moléculas e quer saber a solubilidade delas em água, quanto maior número de grupos OH tiver, mais solúvel ela vai ser em água. Tá? Então, se tem mais carbonos, ela vai ser menos solúvel em água. Se ela tem mais OH, ela vai ser mais solúvel em água. Tudo bem? E essa característica de ser solúvel tanto em solventes polares quanto em apolares não é apenas com álcoois. Né? Na verdade, existe uma outra classe de substâncias que tem a sua ação explicada justamente por essa propriedade, que são as substâncias que a gente chama de surfactantes. E os principais exemplos de surfactantes que a gente tem no nosso dia a dia são os sabões e os detergentes. Né? Então, o que são os sabões e detergentes? Eles são também substâncias que são solúveis em solventes polares e apolares. Por quê? Porque na molécula deles, assim como na molécula do álcool, a gente tem também uma parte apolar e uma parte polar. Mas no caso das moléculas dos sabões ou detergentes, elas são moléculas muito maiores. Ó. Então nota aqui, isso aqui é um exemplo de um sabão. Aqui a gente tem uma cadeia formada por um monte de carbonos, cada um deles ligado aqui em 2 ou 3 hidrogênios, né? E essa cadeia ela é super longa. E a gente já viu que quando a gente tem só carbono e hidrogênio, isso é apolar. Né? Então, essa cadeia aqui super comprida, ela é a parte apolar dessa molécula. Só que aqui na ponta a gente tem uma estrutura aqui, onde tem um carbono, uma dupla O e uma simples ligação com o oxigênio, onde tem uma carga negativa. Né? Isso aqui não só é uma parte que é polar, mas ela tem carga. Né? Isso aqui interage muito bem com a água. Né? Então, essa parte polar, por interagir bem com a água, a gente chama de hidrofílica. E a parte apolar, por não interagir bem com a água, a gente chama ela de hidrofóbica. Tá? Então, hidrofobia ou hidrofobicidade é a característica de não interagir bem com a água. Hidrofilia é a característica de interagir bem com a água. Essa parte hidrofóbica também é chamada de lipofílica, ou seja, ela interage bem com gordura, que são coisas que são apolares. Tudo bem? Então, outro desenho aqui para mostrar mais ou menos como que é essa molécula. Então, as moléculas de surfactantes, sejam os sabões ou os detergentes, elas têm uma cadeia bem grande, que é a apolar, e uma cabeça, que a gente chama aqui, né? uma região que tem carga, que é muito polar. Então, ela tem também essas duas regiões, uma parte polar e uma parte apolar. Agora, para que serve um sabão ou um detergente? Serve para a gente, principalmente para limpeza. Então, quando a gente pensa no sabão ou detergente, o principal uso deles é para a gente limpar. Limpar o quê? Principalmente gorduras e óleos. Então, algumas coisas dá para a gente limpar só com água e alguma outra coisa. Assim, esfregar, já sai. Agora, se a gente tem óleo e gordura, como a gente já viu ali, o óleo não se mistura com a água. Então, se eu tenho, por exemplo, um prato sujo de gordura, eu não consigo limpar ele somente com água. Então, a gente precisa de um sabão ou de um detergente. O que essa molécula de sabão ou detergente faz? Ele vai fazer isso aqui. Essa molécula aqui, então, ela tem uma parte que é polar, que interage bem com a água, e uma parte que é apolar, que não interage bem com a água. Se a gente tem uma molécula de uma mancha de óleo, por exemplo, num tecido, a gente tem que, somente com água, a gente não consegue arrastar esse óleo. Agora, quando a gente coloca um detergente e esfrega, o que vai estar acontecendo? As moléculas desse detergente vão se ligar a essa mancha de óleo pelas suas partes apolares. Então, notem aqui que a parte apolar da molécula se liga nessa mancha de óleo. Com isso, essas moléculas conseguem envolver totalmente essa partícula de óleo. Notem aqui que para dentro, eles formam aqui como se fosse uma esfera. Para dentro fica a parte apolar do detergente interagindo com a molécula de óleo, que é apolar, e para fora fica a parte polar do detergente interagindo com a água, que é polar. Dessa forma, essa bolinha, que é essa esfera que a gente chama de micela, ela pode ser arrastada pela água, porque ela só vai estar interagindo com a parte de fora, que é onde está a parte polar dessas moléculas. Entenderam? Então,
Basicamente, a gente só consegue limpar uma substância apolar usando água se tiver um surfactante, alguma coisa que interaja tanto com um quanto com o outro, que faz essa ligação e permite que a gente arraste essa mancha de óleo. Beleza, gente? Então é isso. A gente se vê aí durante a semana para fazer os exercícios e durante as aulas ao vivo. Um abraço para vocês.